connosco aqui a Diana e estávamos aqui a falar da altura da mudança Aqui para para Portugal. Portugal. Então mudou-se em 2001, não, 2008. Em 2008. E foi a altura da crise e tudo, até se mudou Foi, nessa não, foi altura. quando começou. Corajosa. Então como é que foi mudar nessa Era altura? início. Era início, pronto, se calhar não reparou. Mas tudo não se baseava em relação ao Brasil, não é? Na verdade, quando começou a crise aqui, começou uma melhora econômica no Brasil grande. Assim, na altura a gente até pensou, profissionalmente e talvez financeiramente não foi a melhor troca, mas não era essa a nossa busca, na verdade, não foi esse o nosso foco. Nosso foco não estava aí, obviamente, que isso faz parte de todo um contexto de vida, mas não foi esse o nosso foco, vir para cá para tentar uma vida melhor, não era por aí. Era Talvez conforto. profissionalmente, financeiramente até era muito melhor no Brasil do que aquilo que a gente vê, porque recomeçar não é fácil. Poxa. Independente se você já tem família aqui ou não, recomeço é recomeço. E é Mudar preciso de sítio, criar sim. as bases e tudo, é uma nova cultura, enfim, tudo que envolve um recomeço. E o que é que achou mais diferente, ou a nível de cultura, a nível de povo, o que é que notou de maior diferença? O fato de falarmos o mesmo idioma, ainda que eu falo português do Brasil e vocês falam português de Portugal, facilita, talvez, né, se você vai para um país que não fala língua portuguesa, mas as pessoas não têm essa ideia de que, de fato, é um idioma diferente mesmo. As expressões são diferentes e algumas expressões, elas têm significados completamente distintos. Pois é. Então, a língua mesmo sendo português também, as primeiras 2 semanas um brasileiro não percebe absolutamente nada do que vocês falam. Sério? Porque vocês falam uma palavra grudada a outra palavra, vocês não dão muita pausa. Acha que eu gosto de... Acha. Acha? É uma palavra. Mas acha. Não, mas quando desenvolvem uma frase, vocês falam uma palavra Sim. muito grudada à outra, né? E nós temos muita dificuldade de perceber, tá? A não ser quando vocês falam pausadamente, devagar conosco, mas isso aí é só quando fazem de propósito. A Catarina fala muito rápido. Eu falo muito rápido, é verdade. Às vezes até me perco no meu Tinha que raciocínio. ser, tinha que ser. Pronto, é verdade. Mas isso talvez seja... E a cultura em si, assim, o modo de viver do português é diferente, completamente diferente do nosso. Eu falo que o brasileiro é um português à solta. Vocês têm toda uma metodologia de vida que é vossa, não é? Como seria a mesma coisa se eu fosse para a Inglaterra, se eu fosse para a Itália, se eu fosse pronto. Então, acho que se adaptar à cultura do país é talvez o maior desafio. Mas eu acho que uma dica para quem está chegando ou está pensando em vir para cá e estiver assistindo é tentar conviver o máximo possível com os portugueses. Essa foi uma ideia, a gente quando pensou em viver em outro país, foi realmente com a ideia de se aculturar mesmo, se apropriar da cultura. Fica nos nichos de imigrantes e então fica então vai naquela em redutos de brasileiro, convive com brasileiros. Eu não quis isso, eu realmente quis. Se eu estou indo para outro país, então eu quero realmente mergulhar na cultura desse país, conhecer esse país e ver o que esse país tem de bom e de ruim, que é para eu me preparar também. Então eu me envolvi muito com portugueses e as minhas amizades e o meu convívio era muito só mesmo com portugueses. Então isso me ajudou bastante, isso foi muito bom. Então quais é que são as diferenças na rotina que estava a referir? Olha, é tudo, desde a alimentação. A gente tem uma alimentação muito baseada na carne, no arroz, no feijão e coisas assim. Então, Bem gostoso. A alimentação, mas eu adoro a culinária portuguesa. Para mim, depois da brasileira, é a comida mais gostosa que tem. Assim, é muito boa a culinária portuguesa. É rica, é muito rica. É verdade, tem muita tudo, comida. tem tudo. Então, eu adoro a culinária portuguesa, mas a alimentação foi uma barreira. Vocês comem... Lá, eu vinha de uma região muito quente, então sopa é uma coisa assim que a gente não toma com muita frequência. E aqui, normalmente, em todas as refeições, você toma uma sopa antes. Então, na escola, eu tinha um filho na altura que era criança, então tinha que se alimentar como as outras crianças. Então, aquilo para ele foi difícil, se adaptar à sopinha antes do almoço, porque a gente não tem mesmo esse hábito de tomar sopa no Brasil. A cultura da forma de estar também, né? Nós temos uma facilidade de diálogo, de convites e de se dar uns com os outros, que o português não é assim. Você pode, às vezes, viver 5 anos num prédio e você não conhece a sua moradora da frente. E no Brasil, você vai ali, você leva um bolo, você faz um bolo, você faz um prato com bolo, bate na porta e fala, olha, eu fiz um bolo e eu quero dividir com você. E isso é normal?
Você Não, vai... aqui não é tanto. Aqui a pessoa vai pensar, será que ela acha que eu não tenho comida na minha casa? O que é que ela tem por trás? O que é que ela Ou precisa? será que ela Sim. colocou nesse bolo? Eu não vou comer porque eu não sei o que tem nesse bolo. E no Brasil isso é perfeitamente natural. A gente se dá com muito mais facilidade. E eu fui me adaptando, sem perder a minha essência, sem perder as minhas características naturais, mas eu fui me adaptando ao jeito de ser. E tentei focar nas qualidades, sabe? E ver as diferenças como uma possibilidade de crescimento do meu caráter, da minha forma de ser, do meu aprendizado, e não como, poxa, eles são estranhos, eles são esquisitos. Não, eu vim para cá. Eu é que tenho que... Eu acho que isso é uma falha de muitos portugueses. Eu sou brasileira, eu posso falar... De português, não, de brasileiros. Eu sou brasileira, eu posso falar mal de brasileiro. Só eu. Sim. Eu acho que essa é uma falha dos brasileiros. Eles vêm para cá e eles querem trazer o Brasil para Portugal. Eles querem enfiar para o Brasil e vocês têm que levar com isso, tanto a nível de cultura, de música, de... Não, eu vim para Portugal. Eu tenho que me acostumar e me aculturizar e me adaptar. Mas foi fácil pensar dessa forma? Eu já vim com essa mentalidade. Eu penso assim, né? Também penso ao contrário. Se vai para o Brasil, eu acho que também tem que se adaptar ao modo de vida de lá. Porque é o nosso país e é a forma como a gente vive, não é? Então, eu acho que se você vê as coisas dessa forma, você consegue levar as coisas de uma forma mais saudável. Porque também olho para o ponto de vista do português, que poxa, a gente está sendo tomado por brasileiros, vem muito brasileiro para cá, as tantas a gente vai num lugar e só ouve música do Brasil, ou passa num lugar e só ouve o sotaque do Brasil. Também deve ser difícil para vocês. De repente parece que não tem mais muita da vossas... Estão a perder um pouco das vossas características. Então eu procuro sempre pensar, eu é que estou em Portugal, eu é que tenho que me aportuguesar. Então o que é que gostou mais quando se mudou para cá? Eu posso falar o que eu gostei menos? Pode falar. Clima. Sim. Normal. Sim. Não gosta do frio? Eu me dou, assim, muito mal com o frio. E hoje começou a chuva. A chuva temporã, eu gosto, porque tipo, ela quase que vem para refrescar um pouquinho aqueles dias mais quentes. No Brasil é muito comum chuva temporã, a gente até toma banho na chuva porque tá calor, mas tá a chover, então é uma delícia. Agora o frio é muito intenso e, por exemplo, eu conheço outros países da Europa, onde tem a temperatura é mais baixa que Portugal, mas a sensação térmica não aqui entra nos ossos. Então, meu Deus! Eu sei, horrível. Tipo, você tá com um ótimo casaco, por exemplo. Eu gosto. Ai, que maravilha. Eu vou ver se eu me agarro a você para passar por osmose para mim. Porque, assim, você tá com um ótimo casaco quentinho e tudo, mas o vento frio entra pelas narinas, entra pelos buraquinhos do casaco e você tá tremendo lá dentro. Os ossos, é tudo horrível. Por exemplo, quando eu vou para a Inglaterra, lá é muito mais frio que aqui, inclusive. Mas você tá com um bom casaco, você tá bem na rua e tudo. Agora aqui não, você não consegue estar na rua e depois é muita chuva de vento. Assim, chove, aí você tá com um guarda-chuva, mas não tem como. É verdade. Porque a chuva não sai daqui, ela vem daqui, e os seus pés ficam molhados. Enfim, eu acho que, tirando isso, eu gosto de tudo. Acho que as mulheres ficam super elegantes no inverno. Que lindas que vocês ficam. Meu sonho é aprender a colocar aqueles cachecóis da forma como vocês arrumam. Eu não sei, eu sei o basiquinho que é caçar aqui. E um dia faça um programa dando dicas de como arrumar cachecol. Para aprender a fazer. Olha, temos que aprender. É que eu também só sei fazer uma coisa, é pôr à volta. Mas não tem um monte. Às vezes eu vejo umas mulheres com uma coisa assim tão glamurosa. Então, vocês têm várias formas de arrumar o cachecol, assim, que isso eu acho lindo. Eu não sei, eu só sei o basiquinho. Nós também só sabemos o básico, não é? E nós duas então sabemos o básico. Temos que aprender todas. Tem que vir uma mulher aqui, ou alguém aqui para ensinar. Tem de ser uma mulher aqui. Depois tem que ser uma mulher, aqui tem que ser uma mulher. Aqui só entra aqui mulher. São mulheres. Entendi. Então tem que ser. Tá bom. Então o que é que decidiu fazer quando chegou cá? Trabalhar na minha área. Eu tinha uma empresa na área da comunicação social, a gente fazia todo tipo de comunicação das empresas. E essa empresa ela funcionou mais ou menos até 2011. Em 2011, ela foi interrompida por um motivo de saúde muito grave em família. Não foi comigo, mas foi com um dos gestores da empresa. E trabalhar nessa área da comunicação social. E trabalhar a parte de marketing, publicidade, propaganda. Pronto. Era essa área. Depois, quando a empresa fechou, eu fui para a área comercial. Então, eu voltei para o ramo da cosmética e tive até dezembro do ano passado envolvida no ramo da cosmética profissional. E
e trabalhava na área da saúde capilar. Então, eu trabalhava diretamente com produtos para cabelo. Então, eu trabalhei na área comercial e fui diretora comercial de uma marca que era, inclusive, brasileira e que veio para cá. E sempre fui assim, a minha vida sempre foi na área da comunicação, comercial, sempre foi assim. Acha que é diferente fazer comunicação lá no Brasil do que aqui em Portugal? Eu não estudei aqui, mas eu acho que a forma de se comunicar é diferente, sim. E eu acho que aí sim existe uma troca muito favorável entre brasileiros e portugueses, assim. Eu converso com muitas pessoas da minha área, que são portugueses e que ou foram para o Brasil fazer alguma especialização, ou que trabalharam e tiveram algum gestor brasileiro e que sempre me dão esse feedback e que dizem, a vossa comunicação é extraordinária. Marketing, publicidade do Brasil é algo que realmente é muito agressivo, mas é muito impactante e é muito objetivo, no sentido de o foco é vender, o foco é social, então eu acho que nesse aspecto nós somos bons. O brasileiro é bom na área da comunicação social, publicidade, propaganda. Eu acho que sim. Foi fácil inserir-se nessa área cá em Portugal? Não, na indústria farmacêutica, principalmente, não houve espaço para mim. E aí sim tem a ver com a minha nacionalidade. Eu cheguei a tentar abrir algumas portas nesse sentido, mas é um ramo ainda muito fechado. Hoje já existem, eu já consigo encontrar alguns ex-colegas, que eu não faço mais propaganda médica, mas já encontrei algumas pessoas brasileiras na propaganda médica, que me alegrou imenso, assim, ver que os padrões estão mudando e que as barreiras estão caindo, está tendo mais inserção. Mas na área comercial, não. Principalmente na área da cosmética, porque o brasileiro ele é muito à frente na área da cosmética, não é? Sim. A estética brasileira é algo conhecido mundialmente. Então, na área da cosmética, não, eu não encontrei barreiras, até porque são muitos brasileiros que investem nessa área em Portugal. Então, os meus clientes, os maiores não eram brasileiros, mas a sua maioria eu também lidava muito com eles. E quais têm sido os maiores desafios? Os maiores desafios, a nível profissional, pessoal, A nível de vida? De vida, em geral, ainda que está a experienciar agora. Seguir em frente. Eu acho que é seguir em frente, é continuar e não parar. Tipo, adore, continua e não para. Continue. Essa é a versão brasileira. Continue a nadar, não é? Isto é brasileiro. Continue a nadar, continue. É isso, é continuar. O maior desafio é sempre esse, porque às vezes dá vontade de parar, ou é só comigo? Não, é com toda a gente, é mesmo com toda a gente, sim. E quais têm sido as melhores partes da mudança e de estar cá em Portugal? Aprendizado, eu estou aprendendo todos os dias, assim, eu aprendo alguma coisa. Perceber que a gente é capaz de superar todas as coisas que acontecem com a gente. Assistir a vida acontecendo, que é muito bom, porque muita gente hoje acordou e não teve essa oportunidade. Parece um pouco aquelas frases de Instagram e Facebook, mas a verdade é verdade isso mesmo. Eu ontem perdi 2 colegas que foi uma coisa súbita e eu percebo tanto que a vida é muito rápida, não é? Então é viver hoje, amar hoje, gostar hoje. E quais é que são os planos para o futuro? Continuar vivendo assim, de forma íntegra, como eu gosto de conduzir a minha vida, para que se hoje acabar hoje, eu consiga seguir o meu caminho em paz, não é? E conquistar coisas, como é óbvio, eu tenho os meus projetos pessoais, eu tenho os meus sonhos e eles passam desde de voltar a ser mãe até recomeçar uma nova empresa, enfim. Eu tenho uma infinidade deles, uma caixa cheia deles. Caixa cheia de sonhos. Por realizar. Isso é ótimo, porque isso me dá vontade de viver. A pessoa vai perdendo os sonhos, ela vai deixando de sonhar. Então, eu acho que ela acorda de manhã, o que eu vou fazer hoje, né? Não, eu tenho tanta coisa para conquistar e realizar na minha vida que eu preciso de pelo menos mais uns 120 anos.